Olá, tudo bem com vocês? Hoje seguindo então com mais um vídeo do nosso Pensando Especial Blackout, né? Falando de profissões, hoje já no nosso terceiro vídeo. E para este vídeo nós trouxemos a profissão de bombeiro. Bombeiro também é uma profissão muitíssimo importante, né? Como as que nós já falamos até aqui. E ela também é muito interessante, né? Os bombeiros. A profissão de bombeiro, a história da profissão de bombeiro, ela tem as suas raízes na necessidade humana de combater incêndios e proteger vidas e propriedades. Desde a antiguidade até os dias atuais, os bombeiros evoluíram de simples brigadas organizadas para conter incêndios, a conter incêndios profissionais altamente treinados, né, responsáveis não apenas por apagar fogos, mas também por prestar serviços de resgate e assistência em emergências de diversas naturezas. Como é que foi na antiguidade? Como é que era visto essa ação aqui na antiguidade, né? Na antiguidade, a história dos bombeiros ela começa na Roma Antiga, por volta ali do século VI a.C., onde as primeiras tentativas de combate ao fogo surgiram devido à necessidade de proteger a cidade de frequentes incêndios. A arquitetura romana, predominantemente de madeira, tornava as cidades altamente vulneráveis, né? Então o imperador Augusto, que, né, reinou entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, ele criou a Cohortes Vigilium, uma espécie de corpo de vigilantes que, além de atuar como polícia noturna, era responsável por combater incêndios, e eles frequentemente usavam equipamentos rudimentares como baldes de água e machados. Apesar das primeiras iniciativas, o combate ao fogo era difícil e as técnicas utilizadas eram limitadas. Não havia ainda conceito formal de bombeiros como profissão, sendo o combate ao fogo uma atividade exercida por cidadãos e escravos. Já na Idade Média, no Renascimento, né, durante a Idade Média principalmente, os riscos de incêndios urbanos, ele continuou a ser um grande problema, especialmente nas cidades europeias, onde as casas eram feitas de madeira e os incêndios se alastravam rapidamente. No entanto, os métodos de combate ao fogo continuaram rudimentares e não havia ainda um corpo organizado de bombeiros. Os moradores das cidades muitas vezes se organizavam de forma voluntária para tentar controlar os incêndios. No século XVII, após o grande incêndio de Londres em 1666, que destruiu grande parte da cidade, a necessidade de um sistema mais organizado de combate ao fogo se tornou evidente. Como resposta ao desastre, né, não desgaste, desastre, surgiram as primeiras brigadas organizadas de combate a incêndios na Europa. Muitas das vezes associadas a companhias de seguros que eram responsáveis por proteger as propriedades de seus clientes. No século XVII, na verdade XVIII e XIX, houve o surgimento dos bombeiros modernos. O conceito de bombeiros profissionais ele começou a se desenvolver no século XVIII. Na França, em 1716, com o rei Luís XV, ele criou um corpo de bombeiros de Paris, né? Um corpo oficial de bombeiros de Paris. Olha só que interessante. É muito interessante isso, né? Composto por militares que utilizavam técnicas mais avançadas de combate ao fogo. No entanto, em 1810, sob o reinado de Napoleão Bonaparte, que foi fundado o Corpo de Bombeiro de Paris, considerado o primeiro corpo de bombeiros militar da história. No século XIX, com a Revolução Industrial e o crescimento das cidades, os incêndios urbanos tornaram-se ainda mais frequentes e destrutivos. A profissão de bombeiro começou a se profissionalizar, com a introdução de equipamentos como bombas manuais e mais tarde bombas a vapor, que melhoraram a eficiência, né, no combate ao fogo. Nos Estados Unidos, a história de bombeiros também começou a ganhar destaque no século XIX. Benjamin Franklin, em 1736, criou a primeira brigada de incêndio voluntária na Filadélfia, chamada de Union Fire Company. Ao longo do século XIX, muitas cidades americanas estabeleceram seus próprios departamentos de bombeiros, tanto voluntários quanto profissionais. E no Brasil? No Brasil, a criação de um corpo de bombeiros foi inspirada em modelos europeus.
especialmente o francês. O Corpo de Bombeiros da Corte, né, atual Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi fundado em 2 de julho de 1856 pelo imperador Dom Pedro II, após um grande incêndio, né, no prédio da Confeitaria, né, Colombo, no Rio de Janeiro. O primeiro comandante do Corpo de Bombeiros no Brasil foi o Major João Batista de Moraes Antas, que estruturou a corporação com base nas normas francesas. Inicialmente, o corpo era pequeno e mal equipado, né, utilizando bombas manuais de baldes de couro, mas foi se modernizando ao longo dos anos, principalmente com a introdução de bombas a vapor e mais tarde, né, de veículos motorizados. E a expansão e a modernização disso aí tudo, como é que se deu? No século XX, os bombeiros eles tornaram-se uma parte importante, uma parte essencial aí da estrutura da segurança pública em praticamente todos os países do mundo. A profissão foi ganhando novas responsabilidades, além do combate a incêndios, e as corporações de bombeiros passaram a ser treinadas em primeiros socorros, resgate a desastres naturais, resgates em altura e até em emergências envolvendo produtos químicos perigosos. A invenção de novos equipamentos, como caminhões com escadas extensíveis, máscaras de oxigênio, melhorou a capacidade, né, a sua capacidade de resposta. O desenvolvimento de leis de segurança contra incêndios também ajudou a prevenir incêndios em edifícios públicos e privados. No Brasil contemporâneo, então, hoje o Brasil ele conta com corpos de bombeiros militares em todos os estados, que desempenham um papel crucial na resposta a emergências de diversos tipos, incluindo incêndios, atividades ou acidentes de trânsito, desastres naturais, resgates em situações de risco. A profissão é altamente respeitada e os bombeiros são frequentemente vistos como heróis, né, pela população devido à sua disposição em arriscar suas vidas para salvar outras. Os bombeiros brasileiros, eles também participaram de campanhas de prevenção a incêndios, de conscientização da população sobre a segurança em casos de emergência. A formação dos bombeiros no Brasil envolve treinamento rigoroso e preparação para lidar com diversas situações, desde o combate ao fogo até resgates complexos em ambientes naturais ou urbanos. O papel dos bombeiros na sociedade moderna, né, ou seja, na atualidade, os bombeiros não se limitam ao combate a incêndios. Eles são treinados para responder a uma vasta gama de emergências, incluindo desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra, acidentes industriais também, né, resgates aquáticos e muito mais. Além disso, os bombeiros têm um papel fundamental na prevenção de acidentes, realizando inspeções de segurança, orientação, né, também da população sobre como evitar incêndios e outras emergências. Assim, a profissão de bombeiros ela evoluiu de uma forma notável ao longo dos séculos, passando de uma função improvisada para uma instituição organizada, moderna e multifuncional, desempenhando um papel vital aí na segurança pública e no bem-estar das comunidades. Então esse foi o nosso pensando aqui do dia, né? Hoje falando então sobre bombeiros, a profissão de bombeiros, no nosso especial Blackout. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que nós preparamos. Como eu falei nos anteriores, o vídeo ficou extenso, mas um vídeo que vale muito a pena você conferir aí, né? Eu agradeço a atenção, o carinho de todos que estão acompanhando mais esse vídeo, mais essa semana especial que o Pensando vem preparando, vem trazendo um material com muito carinho para todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.